Desenvolver Shoeb, cartão de visita do desenvolvimento sustentável, é veiculado pelas mídias sociais do planeta. Sejam bem-vindas e bem-vindos, internautas brasileiros e do mundo. Eu sou Bernardo Jazem, apresentador do Desenvolver Shoeb. Agradecemos a todas e a todos por acessarem a nossa mensagem. Desenvolver Shoeb está começando. Dois pensamentos. Na vida não existe segurança, somente existem oportunidades. Quem nos diz é o legendário escritor e dramaturgo Mark Twain, que viveu de 1835 a 1910. A genialidade é a capacidade de realizar aquilo que existe no pensamento. Quem nos diz é o escritor Scott Fitzgerald, que viveu de 1896 a 1940. Estes dois pensamentos fazem o show do empreendedorismo. Nesta edição número 7, no dia 1, Desenvolver Shoeb traz 3 blocos. Show Opinião, o editorial, carrega na sátira política, Rei Lolô, a Maracutaia e a Propinga. O bloco Mostra Show apresenta os ícones João do Conhecimento e Maria Ciência, percorrendo o universo publicitário, o financiamento coletivo, empresas que prezam e defendem a responsabilidade social e ambiental. O bloco Educa Show, Preparo Profissional, mostra o projeto NET São Paulo, dirigido aos jovens. Nessa edição, o módulo Reciclatec, a reciclagem técnica, cujo princípio é o valor agregado em potencial. Nessa edição número 7, dia 2, Desenvolver Shoeb traz 2 blocos. Mostra Show apresenta os ícones João do Conhecimento e Maria Ciência, percorrendo o universo publicitário, o financiamento coletivo e empresas que prezam e defendem a responsabilidade social e ambiental. O bloco Fato Show mostra o desenvolvimento sócio-humano ambiental sob o princípio da solidariedade franciscana, apresentando a palavra e o pensamento do Frei José Francisco, diretor-presidente do Cefras, Serviço Franciscano de Solidariedade. Internautas, vale o seu tempo de apenas 8 minutos, é a valorização do ser humano. Mostra Show, o bloco voltado ao empreendedorismo, apresenta o apelo publicitário e de merchandising do Desenvolver Shoeb. Eu sou Bernardo Jazem, apresentador, economista, empreendedor, falo alguns idiomas e faço coisas úteis para que seu tempo siga sempre valendo mais. O objetivo do Desenvolver Shoeb é mostrar projetos viáveis, sociais, tecnológicos, ambientais, de inclusão, inserção e de solidariedade humana. Nós estamos buscando recursos para apresentar um programa de qualidade que incentive pessoas e instituições a nos apoiar, no sentido da viabilização crescente com desenvolvimento sustentável e paz social. Nas próximas edições, apresentaremos 4 projetos. O Equivale Energia, nova matriz energética, limpa e renovável, Reciclatec, reciclagem técnica, NET São Paulo, núcleo experimental de tecnologia para jovens e adolescentes, e o Condomidoso, condomínio para idosos, e temos uma mensagem abrangente ao Brasil: fazer mais com menos. Acompanhe os nossos ícones, João do Conhecimento e Maria Ciência. São esses 2 ícones que darão os espaços necessários para que mentalizemos o desenvolvimento do Brasil daqui para frente.
Desenvolver Shower, cartão de visita do desenvolvimento sustentável, encontra-se na edição número 7, 8, 9 e 10, entrevistando o diretor-presidente do Cefras, Serviço Franciscano de Solidariedade, Frei José Francisco, cuja larga experiência no teatro, no panorama social de São Paulo, vale a pena dizer, é uma autoridade em desenvolvimento social. Portanto, nossa entrevista com o Frei José Francisco tem alguns aspectos importantes. Abordar o Cefras, o Serviço Franciscano de Solidariedade. Frei José Francisco, é bom ser franciscano? Bernardo, é uma alegria receber você aqui no Cefras e a gente poder participar, e fomos chamados por você para participar desse show, que é o trabalho de vocês, e que bom ter vocês aqui. Eu quero receber você aqui com a nossa saudação franciscana de paz e bem. Seja bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado. Essa pergunta que você faz é uma pergunta provocativa, né? Porque perguntar para um franciscano se é bom ser franciscano, eu sou suspeito em responder, né? Trazer uma resposta. A vida franciscana, eu costumo dizer assim, ela, em muitos casos, as pessoas tornam-se profissionais, né? Independente da área que a pessoa atua, ela torna-se um profissional naquilo que faz. O franciscano é alguma coisa que está mais relacionado com a vida, né? Com a vida. É um jeito de ser e de viver. Ou pelo menos é um jeito de ser e viver que nos encanta. Se a gente consegue encarnar isso, vivenciar isso, aí é uma outra história, porque a gente é limitado como ser humano, né? Mas Francisco de Assis e o jeito de ser de Francisco de Assis, durante esses 800 anos de história, provocou e continua provocando muitos jovens, homens e mulheres, a perfazer este caminho, essas pegadas de Francisco, né? Então, são pegadas que a gente diz, pegadas evangélicas no jeito de Francisco, né? Eu sou muito feliz em ser franciscano. Dentro desse quadro pintado pelo Frei José Francisco, cabe uma outra questão. Nossos internautas querem saber o que é a solidariedade franciscana. Então, se você vai conhecer o Cefras, por exemplo, nós temos uma diferença de outras organizações sociais, né? Porque muitas organizações nascem a partir da sensibilidade de uma alma boa, de uma pessoa bem intencionada, que se sensibiliza por uma questão aí, por um momento da história, por um fato humano que está trazendo um apelo, e a pessoa começa a fazer um trabalho. E muitas organizações, então, elas têm um perfil que trabalha com um único público, né? Vamos dizer assim. E na igreja não é diferente. Você pega os salesianos, por exemplo. Os salesianos têm a matriz de trabalho voltada para a educação das crianças e dos jovens, quer dizer, a educação da juventude, né? É o foco dos salesianos. Se nós pegamos, por exemplo, os irmãos e as irmãs escalabrinianas, né? Eles é uma congregação religiosa voltada para a questão da migração. O foco deles é migrante, né? E se você perguntar aos franciscanos, né? A solidariedade franciscana. Se a gente voltar na história, Francisco de Assis, no contexto que ele vivia, ali começa então a surgir o que hoje nós pejorativamente chamamos de burguesia, mas eu aqui não quero trazer o burgo como o aspecto negativo que nós temos hoje, porque se eu volto na história eu tenho que aproximar da visão histórica e eu não posso levar os preconceitos que nós temos hoje, né? Tenho que me despir o máximo que posso. Então, Francisco de Assis, ele nasce dentro de um contexto do burgo, né? O pai de Francisco é um burguês, quer dizer, é um homem que é da cidade, do burgo, da cidade. É um homem que começa a construir a sua vivência naquele contexto medieval, que é o que talvez hoje nós hoje talvez vivemos o auge da sociedade enquanto
urbana, das grandes, porque nós não somos uma metrópole, nós somos uma megalópole talvez, né? Como São Paulo, por exemplo. Então surge lá, o contexto de Francisco de Assis está ali. O pai dele é um comerciante, é um homem que traz tecidos da França, né? E por isso Francesco, o francesinho, né? O pai dele quis que ele tivesse esse nome relacionado aos franceses. Ele trazia tecido da França e vendia na sua loja em Assis, né? Tinha uma loja de tecidos, né? Então, Francisco, neste contexto urbano da sociedade daquele tempo, ele começou a perceber que ali começava a existir divisões, né? O público que se desenvolvia e o grupo que ia ficando à margem, a exclusão, né? Então ele foi interpelado por essa realidade, né? Mas eu penso que antes de tudo isso, Francisco teve um encontro com o Evangelho. Isso parece uma coisa que não é importante, mas ele só começou a perceber a questão da exclusão quando ele entrou pelo viés do Evangelho, né? E ele leu o Evangelho, segundo a tradição, porque a gente não tem isso documentado, né? Segundo a tradição, ele leu o Evangelho na prisão, né? Quando ele foi preso numa guerra que ele tinha o sonho, porque ele era uma família, naquele contexto burguês, ele era uma família que já tinha recursos, que tinha posse, que tinha dinheiro, mas ele não tinha os títulos da nobreza, porque ele não era de tradição nobre, né? Então ele não tinha título, então ele não tinha status social. Então o único jeito de um jovem, na condição dele, ganhar também o status, é fazer um ato heróico. Então o caso dele foi para a guerra, foi ser soldado, e ele poderia voltar vitorioso, e aí ele seria condecorado na sociedade, né? Então infelizmente eles perderam a guerra e ele terminou na prisão. E na prisão ele encontrou, então, isso que eu estou dizendo é tradição, nós não temos isso documentado. Ele leu o livro do Evangelho e ele ficou, então, a frase que ecoou e que nós temos na tradição da vocação franciscana, Francisco, a quem você está servindo, ao qual Senhor você está servindo? Porque aqui ele está fazendo uma experiência de derrota, né? Ele está fazendo uma experiência de fracasso na vida. Ele começa a perceber que aonde ele depositou as esperanças dele foi falso, foi uma coisa que não lhe deu o retorno que ele desejava, que não lhe deu a felicidade que ele desejava. Então ele começou a perceber que ele encontrava um estado de infelicidade, de amargura, de tristeza, e ele começou a perceber que não só ele, mas muita gente vivia assim também, né? E aí, por isso, no testamento dele, ele vai dizer assim: aquilo que me era amargo tornou-me em doçura de vida. Ele então começou a ir atrás dessa gente, a unir e se relacionar com essa gente, não na perspectiva que hoje talvez a tradição popular imprimiu em São Francisco, que ele é um santo pobre que cuida dos pobres. Não, Francisco I foi no meio dos pobres para conhecer os pobres, para saber quem eles eram, né? Então essa aproximação dessa realidade. E então nesse contexto é que nasce o que nós chamamos hoje de solidariedade franciscana. Ele foi aproximar das pessoas que sofriam para conhecer o que era isso, porque ele não estava suportando viver essa realidade de derrota, de frustração que ele teve. E ele então, nós assim interpretamos, né? Então ele foi impelido a aproximar dos outros, e ele mesmo vai dizer assim, que depois os pobres começaram a ser mestres da vida para ele. Aquela realidade de sofrimento, de tristeza, e a realidade de sofrimento do seu tempo, foram os leprosos. Porque o público que mais aterrorizava no tempo da Idade Média foram os leprosos. E ele teve contato direto com os leprosos? Sim, ele foi conviver com eles, né? Francisco aí, ele sai da casa de Pedro Bernardone, que é seu pai. O pai fica indignado porque não pode entender o que ele está fazendo, porque o pai, nós sabemos que todo pai trabalha e luta para dar um futuro para os filhos, para garantir uma seguridade social para a família, e o filho então começa a perceber, fala para o pai que aquilo para ele não tinha muito sentido, porque não respondia aos seus anseios mais profundos. E aí ele começou então foi entre os leprosos, conviver com eles, e foi aprender deles um pouco do que era a essência da vida, né?
e ele encontrou nesse ambiente um meio de buscar respostas nesse conflito existencial. Então eu digo assim, a vocação franciscana, um jovem hoje que quer ser franciscano, se o mundo que nós temos, os desafios que nós temos de sobrevivência, e se a vida, na sua essência, não for para ele uma questão, não tem sentido ser franciscano. A vocação franciscana é uma questão de ordem existencial. É alguém que olha para o mundo e tem uma pergunta. A pergunta de Francisco: Senhor, quem és tu e quem sou eu? Essa pergunta de responder quem eu sou, e que está muito ligada ao Salmo 8. Francisco foi, a partir desse contato que ele teve com a palavra de Deus, com a Bíblia, com o Evangelho, ele tornou-se um homem profundamente estudioso da palavra de Deus. E aí eu digo assim, quando eu me tornei franciscano, quando eu quis ser franciscano, eu comecei a ler sobre Francisco de Assis, e eu falei, puxa vida, eu não aprendi alguma coisa, não foi alguma coisa que me trouxe um conhecimento. Esse contato com a história de Francisco, para mim foi uma identificação. Falei, como esse cara, como eu tenho alguma coisa que é muito, como isso me inquieta e como eu sou muito parecido, com isso aqui parece com o que eu penso, com o que eu sinto, com os anseios que eu tenho, entendeu? Dá para perceber na história que o senhor conta, que o senhor relata com vivência, que a vida desse santo, dessa figura, era de uma inquietude. Sempre. Francisco foi um inquieto o tempo todo.